Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 406. Vamos lá. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é por efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam? Que sabes a teu respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre sabes aquilo em que eles pensam. Além disso, muitas vezes atribuís, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se passou ou se passa em outra existência. Os encontros são naturais. Nós somos pessoas. Na vigília, nós temos interesses, temos afinidades e buscamos estar juntos com aqueles que procuram, que nos completam, digamos assim. Quando vamos dormir, o mesmo acontece. Só que os valores, os sentimentos do espírito fora da matéria se ampliam. Então, acabamos fazendo coisas diferentes. Essa é a ideia que ele fala. Eu sonhei com a pessoa que estava fazendo algo que jamais eu imaginei que ela pudesse fazer. Ela encarnada nessa existência, não. Mas fora do corpo, na erradicidade, pode ser que sim. Ou em vidas passadas. Também podem ser lembranças. Para que, conhecendo melhor esse comportamento da pessoa, possamos tratá-la de uma forma melhor aqui na vigília. Então, tudo ocorre para a nossa evolução. O sonho pode ser da imaginação, como dissemos na semana passada? Pode. Criamos muito. Temos essa capacidade de criar uma imagem, de criar uma situação pela nossa imaginação. Mas, a maioria das vezes, se trata de desdobramento. E, então, na erradicidade, com uma sensibilidade maior, podemos fazer coisas que nem sequer nos lembraremos quando estamos aqui na Terra. Mas que ao retornar à pátria espiritual, depois de termos desencarnado definitivamente, vamos encontrar projetos prontos, como nós já vimos nas questões anteriores. 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de repouso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração de forças vitais, o espírito se desprende. Quanto mais fraco o corpo, mais livre se torna o espírito. É assim que a sonolência ou o simples entorpecimento dos sentidos muitas vezes apresenta as mesmas imagens que vemos em sonho. Então, o que quer dizer isso? O espírito, ele se irradia, né? Ele tem essa possibilidade. À medida em que nós vamos entrando em alfa, né? Aquele estado de sonolência, que você não tem plena consciência ou atenção às coisas físicas que estão ao seu redor, existe essa possibilidade de desdobramento. Então, ainda não estamos dormindo, mas já estamos vivenciando coisas como espírito. Isso acontece muito quando a pessoa está doente, né? E já próximo ao estado terminal. Ela está com o pezinho mais para lá do que para cá. Então ela começa a ver os visitantes, a equipe socorrista que vem ajudá-la ao desdobramento. Aí ela começa a ver, eu estou vendo minha avó, eu estou vendo meu avô, eu estou vendo pessoas importantes que estão ao nosso redor. Para muitos, isso é imaginação do estado da pessoa que já está, o corpo já está em estado de desligamento, vamos chamar assim. Já está morrendo. Mas a realidade é que o corpo vai afrouxando os laços e o espírito começa a viver mais do lado de lá do que do lado de cá. E isso pode acontecer também quando estamos muito cansados ou perdemos a atenção às coisas físicas que estão ao nosso redor. E aí o espírito vai se ater às coisas do espírito.
408. Algumas vezes temos a impressão de ouvir em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não guardam nenhuma relação com o que nos preocupa. Qual a razão disso? Sim, mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a entorpecer-se. É, algumas vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Então, estamos próximos, né, no momento de sonolência, entrando naquele torpor, né, do cansaço físico, e perdemos um pouco o contato com o mundo físico à nossa volta. Então, nós vivenciamos um pouco o mundo espiritual, mesmo na vigília. Seria aquele momento de transposição. Estou quase dormindo. Aí, nesse momento, se tiver alguém querendo se comunicar conosco, ou que veio nos visitar, podemos ouvi-lo ou perceber a sua presença. Muito difícil enxergar, não é? É muito difícil. Mas a sensação de que uma frase, como ele diz, né, um pensamento, uma palavra, nos atrai, ela ocorre. Porque estamos quase em desdobramento e ainda na vigília. Então registramos o acontecido, mas só depois que estivermos dormindo plenamente, com o espírito desdobrado, é que a experiência ou o encontro irá ocorrer de uma forma definitiva. 409. Frequentemente, num estado que ainda não é de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito procura quebrar sua cadeia, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, isso seria um sonho. Então é aquele que eu estava falando antes. É um momento de transição, estamos quase dormindo. Então temos uma pequena percepção ainda do mundo físico e temos uma percepção maior do mundo espiritual. Então existe essa possibilidade, né? Com olhos fechados, de vermos imagens distintas, talvez lugares para onde nós desejamos ir, afinidades que nós temos, preocupações do nosso dia a dia. Então, pode acontecer dessa forma, mas só vai acontecer o desdobramento quando o corpo estiver sereno, né? Em repouso. Aí o espírito sai. Enquanto existe esse meio termo, vamos chamar assim, o corpo ainda está ligado. Se acontece algum fato próximo, nós despertamos. E aí não vem o sono. Não é? Quantas vezes a gente está quase dormindo, aí passa alguma coisa na rua, alguém fazendo muito barulho e desperta e nós demoramos a entrar nesse estado de novo. Então é esse o processo. Para que o espírito se desdobre, o corpo tem que estar dormindo. 410. Algumas vezes, durante o sono ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, temos ideias que parecem muito boas e que, a despeito dos esforços que fazemos para nos lembrarmos delas, apagam-se da nossa memória. De onde vêm tais ideias? São o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades nesse momento. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Quantas vezes, né, nós vamos dormir com um problema e acordamos com a solução? Isso acontece muito, porque o espírito não entra em inatividade. Nós vamos em busca daquilo com o que nós estamos mais afinizados. Por isso, muitas vezes nós acordamos com uma intuição de fazer isso ou aquilo, e não sabemos de onde vem, porque não temos a lembrança plena do que fizemos enquanto estávamos emancipados do corpo. Isso é muito natural, né? Acontece. Nós vamos caminhando para a vigília e nos lembrando o que fizemos como espíritos desdobrados, na medida em que isso é necessário para a nossa evolução.
Então, nem tudo que fazemos na espiritualidade tem relação direta com a vida que nós estamos vivendo aqui, encarnados. Então, como foi dito antes, muitas vezes nós realizamos projetos que só vamos ter consciência quando desencarnarmos plenamente. Então, é normal que aconteça isso, porque os interesses são diferentes. Né? 410A. De que servem essas ideias e esses conselhos, já que não nos lembramos deles e assim não os podemos aproveitar? Não raro, essas ideias dizem mais respeito no mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Contudo, se na maioria das vezes o corpo esquece, o espírito lembra, voltando-lhe a ideia na ocasião oportuna como inspiração de momento. Então, é um complemento do que foi dito na questão anterior. Nós podemos realizar coisas na espiritualidade que nesse momento, na vigília, não interessa, mas que no momento oportuno, quando formos vivenciar uma determinada experiência aqui na Terra, para resgatarmos nossos erros, provas ou expiações, as quais nós necessitamos passar, nós vamos nos lembrar, ou melhor, vamos ter uma intuição de que já vivenciamos aquela experiência, de que sabemos qual a melhor decisão, vamos nos sentir tranquilos apesar da adversidade, porque sabemos que somos capazes de superá-la. Então, no momento oportuno, para não atrapalhar o nosso livre-arbítrio, nós vamos utilizar esse conhecimento adquirido na erradicidade, nesses momentos de desdobramento. Mas nem sempre temos plena consciência, né? Mesmo porque, se algum espírito nos indica o caminho e nós, pela grandeza desse espírito, pela sua luz, assumimos esse comportamento pela vontade dele, não teremos mérito nenhum na superação da prova. Então, vamos parando por aqui. Na semana que vem, nós retomamos a partir da questão 411. E vamos continuar nesse tema. O sonho sempre foi muito intrigante. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela oportunidade do estudo, pela presença dos vossos mensageiros, nos inspirando para que ampliemos os nossos conhecimentos e possamos compreender melhor a vida. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.